Senhoras e senhores, dando continuidade ao 6º Fórum Banco Central sobre Inclusão Financeira, o tema de nossa segunda sessão será Parceria Nacional para a Inclusão Financeira, relatório do Plano de Ação para Fortalecimento do Ambiente Institucional 2012-2014. Para presidir esta mesa, convidamos o senhor Luiz Edson Feltrin, diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central do Brasil. Como palestrantes deste painel, anuncio os senhores José Alexandre Vasco, representando o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, que também ocupa a presidência rotativa do Comitê de Regulação e Fiscalização dos Mercados Financeiros, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização, o COREBEC. Vamos recebê-lo, o senhor José Alexandre Vasco. Senhor Carlos de Paula, diretor superintendente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc, também ocupando a previdência rotativa do Comitê Nacional de Educação Financeira, o CONEF. Senhor Carlos de Paula. Recebamos o senhor Amaurides de Oliva, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Terceiro participante, senhor Amauri de Oliva. Completando, o senhor Carlos Alberto dos Santos, diretor técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Senhor Carlos Alberto dos Santos. Imediatamente eu passo a palavra ao senhor Luiz Edson Feltrin, diretor de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central do Brasil, para suas considerações iniciais e condução dos trabalhos deste segundo painel com o tema Tendência Global, Liderança e Cooperação para a Promoção da Inclusão Financeira. Bom trabalho a todos. Boa tarde a todos novamente, né? Vamos agora para esse painel. Temos aqui 4 especialistas, né? Nós temos o representante da CVM, que é o Vasco, que é o superintendente da CVM, representando aqui o Leonardo, que é presidente também do COREMEC, o Carlos de Paula, que é o diretor do superintendente da Previc, mas ele usa aqui o chapéu de presidente do CONEF. Temos o Amauri, aqui representando a Senacom, né? Ele é diretor do DPDC, lá do Ministério da Justiça. E o Carlos Alberto, o diretor do SEBRAE, que é o nosso parceiro nesse evento e uma agenda bastante importante. Bom, falar um pouquinho sobre o relatório do Plano de Ação. Eu queria falar sobre... Nós temos uma agenda que nós... nós construímos aí a partir de 2012. Muito que está nesse painel aqui já foi falado particularmente na abertura desse evento, né? Quando eu mesmo fiz a introdução e depois o Ricardo Paes de Barro fez um resumo, né, do que foi quais foram as ações, né, dentro daquele tripé, né, daqueles 3 pilares norteadores de regulação, educação e transparência e diagnóstico, tá certo? E o presidente substituto, o diretor Antero, aí sim, ele fez um resumo, né, mais esclarecedor de todas as ações que o Banco Central desenvolveu ao longo desses 3 anos. Tá certo? Aí estou voltando a 2012, em 2011, durante o 3º Fórum, o presidente Tombini lançou o desafio de uma parceria nacional de inclusão financeira,
Quer dizer, foi um convite, né, para todos os atores públicos e privados trabalharem numa agenda voltada para a inclusão financeira. Em 2012, com a presença da princesa Máxima da Holanda, hoje rainha Máxima da Holanda, foi lançado, então, o Plano de Ação para o Fortalecimento do Ambiente Institucional, fundamentado nos 3 pilares que eu mencionei, que eram norteadores das 8 ações desenvolvidas nesse plano de ação. Tá? E foi nesse ambiente que vários atores do setor público trabalharam, né? E nós estamos apresentando num relatório que vocês podem obter, deve estar lá no estande do Banco Central, que conta toda a história e um resumo de todas as ações desenvolvidas. Tá certo? Essa é uma agenda que teve início, né? A gente se propôs nesse 6º fórum, né? E agora em 2014, fazer essa entrega final de todas as ações que nós desenvolvemos e no que tange ao Banco Central, o presidente substituto Antero já demonstrou, né, já declarou quais foram as entregas, né, que nós preparamos para apresentá-las durante esses 3 dias de fórum, tá certo? E aqui agora nós vamos ouvir esses especialistas, né? Eu vou começar com José Alexandre Vasco, que representa aqui, então, o presidente do Coremec, que ele vai mencionar um pouco do que o Coremec, nesses últimos anos, nesses 3 últimos anos, desenvolveu nessa agenda de inclusão financeira, qual é a agenda que está em andamento, e também vai dar aqui uma pincelada sobre alguns aspectos relacionados à Comissão de Valores Imobiliários aqui do nosso país. Vasco, você, a palavra. Obrigado, diretor Feltrin. Boa tarde a todos. Na sua pessoa também gostaria de saudá-lo e saudar aos demais companheiros de painel e esclarecer que, infelizmente, por motivos alheios à vontade e do presidente da CVM e presidente do Coremec, ele teve que permanecer no Rio de Janeiro hoje e não pôde comparecer aqui, mas eu transmito os parabéns do presidente da CVM e do presidente do Coremec ao Banco Central e ao SEBRAE pela organização desse tão importante evento. Podemos dizer que o Fórum de Inclusão Financeira é uma iniciativa de sucesso que já entrou na pauta de todos os reguladores financeiros, com uma oportunidade que temos a cada ano para produzir reflexões importantes, não apenas para os órgãos de Estado brasileiro, mas também para toda a sociedade e para os diversos atores para os quais esta temática é especialmente importante. Pensamos que, para além da qualidade técnica dos debates e apresentações, o fato de mobilizar todos os principais stakeholders e, ao mesmo tempo, permitir, como convém a uma iniciativa pública, uma participação mais ampla da sociedade, esse fórum bem reflete a natureza necessariamente colaborativa que inspira esta iniciativa. E é esse verdadeiro espaço colaborativo de ideias e projetos que é o ponto para que a CVM entende que marca bem o norte dessa política pública. A inclusão financeira de todos os cidadãos só será eficaz se desenvolvida de forma colaborativa. Entre os órgãos governamentais, sem dúvida, mas também entre estes e as diversas instâncias da sociedade civil. Os desafios a serem enfrentados em um país das dimensões do Brasil e ainda com importantes diferenças regionais não são poucos. E se há responsabilidades e atribuições bem delimitadas entre cada entidade pública envolvida, há, sem dúvida, um largo campo para a mobilização coletiva de esforços em uma atuação coordenada, especialmente por meio do Coremec. Esse espírito de parceria que agora se desenha cada vez mais como de natureza público-privada, como a audiência deste fórum reflete, está certamente na raiz do que traz a CVM hoje aqui na presidência rotativa do Coremec, que é a colaboração ativa entre as entidades públicas que o integram. Inspirados pela certeza de que juntos e coordenados podemos fazer ainda mais pela inclusão financeira no Brasil e da população brasileira, ainda que com as atribuições diferenciadas de cada regulador, decidiu este comitê, em 2012, estabelecer uma nova instância para a cooperação permanente em torno deste tema. O Coremec, como se sabe, é um comitê instituído no âmbito do Ministério da Fazenda, pelo Presidente da República, e que reúne os 4 reguladores
responsáveis pela fiscalização dos mercados financeiro, capitais, de seguros, previdência e capitalização, o Banco Central, a CVM, a Previc e a SUSEP. Prestes a completar 9 anos de atuação, em janeiro próximo, é forçoso reconhecer que a decisão de constituir o COREMEC como espaço para intercâmbio de informações e para fomento da colaboração entre os reguladores financeiros pode ser vista hoje como um dos marcos na trilha por onde o sistema financeiro nacional produziu avanços institucionais relevantes. Essa opinião não decorre apenas do benefício de conhecer o que o comitê construiu ao longo desse período, mas especialmente pela forma como fez, sempre equilibrando os diferentes mandatos legais específicos para produzir ações e políticas de interesse comum. De fato, ao reunir entidades com atribuições de natureza legal bem definidas e bem delimitadas quanto aos mercados fiscalizados, e no âmbito dos quais há bastante campo para a discricionalidade técnica do exercício da regulação, mas cujos impactos podem muitas vezes ser sentidos em outros setores do mesmo sistema financeiro, que é um só, pode-se dizer que o COREMEC foi muito bem sucedido até aqui, na construção equilibrada e bastante refletida quanto aos consensos que precedem suas decisões mais estratégicas, e a decisão de instituir o Subcomitê de Inclusão Financeira foi uma dessas decisões. Com a atribuição de debater iniciativas de regulação e fiscalização, de facilitar o intercâmbio de informações e propor ações coordenadas, entre outras medidas, que contribuam para promover a coordenação de esforços e o aprimoramento de nossa atuação conjunta, o COREMEC não apenas desenvolveu iniciativas diretamente vinculadas aos seus objetivos mais imediatos, mas também lançou propostas de novas políticas públicas, como a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que veio a ser estabelecida em 2010 por um decreto da Presidência da República. Tais iniciativas não surgem apenas das reuniões do comitê, mas também de grupos de trabalho por eles instituídos para se desenvolverem temas específicos, em prazo determinado, como foi, por exemplo, os casos de novas políticas, ou mesmo na coordenação de atuação e contribuições para medidas legislativas de interesse do COREMEC em discussão no Legislativo. Tratavam-se a toda evidência de iniciativas que tinham data certa para a entrega dos resultados, portanto, de caráter temporário, o que não se mostrou suficiente para o comitê. De modo que, em 2010, o comitê tomou a decisão de que certos temas mereceriam uma instituição de uma instância de duração mais permanente, como é o caso dos subcomitês de inclusão financeira e de estabilidade financeira. A finalidade desses subcomitês, que são permanentes, é auxiliar o cumprimento das finalidades do comitê e a condução das suas atribuições. Primeiramente, como já mencionei, foi instituído o comitê responsável pelo monitoramento da estabilidade do sistema financeiro nacional. Em seguida, 2 anos depois, em 2012, o COREMEC deu um passo adicional e estabeleceu um novo subcomitê, com a finalidade de intensificar a cooperação e compartilhamento de informações visando ao desenvolvimento de instrumentos de microfinanças adequados às necessidades da população e o aumento do acesso à economia formal, o Comitê de Inclusão Financeira. Não pode haver evidência mais eloquente de que tanto a estabilidade financeira quanto a inclusão financeira foram objeto de priorização pelo Comitê, como áreas onde a colaboração deve ser priorizada de forma contínua e permanente, pelo menos até que as razões que motivaram a instalação desses comitês deixem de justificá-los. Não obstante existirem diversos espaços de colaboração, como este que nos encontramos hoje, é fato que o Subcomitê de Inclusão Financeira é o espaço institucional onde os integrantes do COREMEC, cada um em sua área de atribuição, poderão priorizar a atuação conjunta e permanente nessa direção. E foi para promover as finalidades desse subcomitê que a ele se atribuíram certas competências específicas, não apenas para propiciar a troca de informações, mas também para a realização de estudos e levantamentos estatísticos. Esses trabalhos são necessários para a análise dos mercados regulados, sem dúvida, mas servem também para subsidiar o desenvolvimento de instrumentos de microfinanças em microcrédito, seguros e previdência. Cabe ao grupo também, a partir desses estudos, propor ações regulatórias que contribuam
para o desenvolvimento dos canais de acesso aos produtos financeiros. Há, para além dessa questão, ainda, a preocupação do COREMEC quanto à verificação da adequação desses instrumentos ao perfil do usuário, bem como a elevação dos níveis de transparência e informação essenciais para que a decisão individual seja realizada de forma consciente e bem informada. O Subcomitê de Inclusão Financeira também está autorizado a estabelecer parcerias com órgãos e entidades públicas, além de instituições privadas, a fim de viabilizar a sua atuação. E destaco especialmente que o COREMEC o instruiu especificamente para contribuir com certas iniciativas, entre as quais a Parceria Nacional para a Inclusão Financeira, cujo relatório do primeiro ciclo de trabalho de 2012 a 2014 está sendo hoje divulgado. Bom, creio que depois dessa apresentação institucional do COREMEC, a CVM se sente à vontade para dizer que testemunhamos os resultados que essa parceria tem produzido, notadamente quanto ao compartilhamento de informações de natureza regulatória entre as áreas técnicas dos integrantes do comitê. Destacamos, por exemplo, no tocante à CVM, as discussões iniciadas recentemente após a edição da nova Instrução 539 de 2013, que entra em vigor no dia 5 de janeiro do próximo ano, que dispõe, no âmbito dos mercados de valores imobiliários, sobre o dever de verificação pelo consultor de valores imobiliários, pela corretora, pelo participante do mercado, da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente. Ou seja, esta passa a ser uma obrigação do fornecedor de serviços financeiros, de oferecer efetivamente produtos e serviços e operações que sejam adequadas ao perfil do cliente. A citada norma, por exemplo, permitiu, ainda que motivada pelo campo específico de atuação da CVM, permitiu uma intensa colaboração entre os órgãos e nós temos certeza que isso se refletirá na atuação de cada instituição no futuro. O subcomitê também realizou o exercício de autoavaliação de alguns dos princípios de inclusão financeira do G20, no âmbito de cada órgão e dentro das competências legais e específicas, e atualmente conta com uma possibilidade bastante promissora de resultados para os integrantes do COREMEC, pois estão sendo estruturadas novas parcerias visando o desenvolvimento de estudos e levantamentos estatísticos que propiciarão diagnósticos mais precisos aos integrantes do COREMEC. Estando em um fórum que é realizado também pelo SEBRAE, a CVM gostaria de pontuar que, para ela, está claro, considerando especialmente os 4,5 milhões de microempreendedores individuais formalizados e as centenas de milhares de pequenas empresas nesse país, que é estratégico e urgente para o país promover uma avaliação quanto ao acesso e ao uso dos produtos e serviços financeiros por esses empreendedores, verificando se atendem plenamente aos seus interesses e às suas necessidades de financiamento e investimento, diagnosticando possíveis entraves a um maior desenvolvimento de suas atividades. Finalmente, também seria relevante mencionar que, como hoje também se apresentam os resultados do Plano de Ação 2012-2014 da Parceria Nacional de Inclusão Financeira, parece que se está em um momento propício para dar continuidade a esses projetos e, sem desconsiderar os avanços alcançados por todos os integrantes do COREMEC até aqui, esboçar e perseguir um novo ciclo de realizações, que também ofereça diagnósticos úteis, claros, para o aprimoramento da atuação de cada regulador. Objetivo esse que devemos perseguir de forma obstinada e permanente. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Vasco, por compartilhar aí a experiência vivenciada pelo Subcomitê de Inclusão Financeira do COREMEC e a contribuição que ele efetivamente tem dado para esse processo da inclusão financeira no Brasil e também por compartilhar conosco alguns avanços que ocorrem no âmbito da CVM como regulador do mercado de valores imobiliários, tá certo? Mercado de capitais, que é tão importante, né, para o nosso país, para o desenvolvimento do país, para uma forma de captação em excelentes condições
para as empresas. É algo que nós precisamos realmente desenvolver com efetividade aqui no nosso país, que é uma forma de poupança, um alongamento, né, das aplicações da poupança da população. Vamos ouvir agora o Carlos de Paula, diretor superintendente da Previc, falando aqui em nome, como presidente do CONEF, né, o Comitê Nacional de Educação Financeira, da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que reúne 12 entidades, 8 do governo, são os 4 reguladores, Banco Central, CVM, Previc e SUSEP, mais 4 ministérios, que é Fazenda, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, representado pela Senacom, e também Ministério da Previdência Social. E mais 4 entidades da iniciativa privada que foram reconduzidas, né, para mais um período de 3 anos, que são a Ambima, a Bolsa de Valores, a Febraban, a CNSEG. Com a palavra, então, o Carlos de Paula para a sua intervenção. Muito obrigado, diretor Feltrin. A apresentação já está no ponto. Aqui. Boa tarde, senhores e senhoras. Muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar aqui na pessoa do Dr. Feltrin todos os demais palestrantes, os demais diretores presentes aqui do Banco Central. Estou vendo aqui o Dr. Altamir, Dr. Antrero. Para os demais diretores fica o nosso abraço. E também a oportunidade, nesses 15 minutos, de parabenizar o Banco Central por mais esse movimento estratégico, importante para o país, importante para a sociedade, importante para a comunidade internacional. Então, é com muita satisfação que, presidindo aí o CONEF, a gente participa desse evento. E, se me permite, presidente, eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo aqui. Quando a gente fala de estratégia, eu gostaria, inclusive, de parabenizar os palestrantes do painel anterior. Eu lembro sempre daquele exemplo que, num coach, me disseram que um religioso participou de um safari e ele saiu do carrinho e, num dado momento, ele encontrou um leão na hora do almoço, né? E, evidentemente, que o leão correu atrás, ficou entre ele e o carrinho. Essa foi a estratégia do leão. O religioso saiu correndo e, num dado momento, não conseguindo mais correr do leão, ele se ajoelhou e, apelando já para uma agenda metafísica, ele disse: Senhor, que esse leão tenha princípios cristãos. E o leão se ajoelhou ao lado dele e disse: Senhor, muito obrigado pelo alimento que me destes, né? Então, estratégia é uma questão fundamental, né? Não basta o conhecimento. E, ao final do dia, né, dizem que é sempre um risco grande, né, a gente contar alguma piada assim, evento, mas eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Para onde nós queremos ir, né? E, então, o Banco Central se destaca nessa agenda realmente importante para o nosso país. Quando nós visitamos ali o artigo 5º da Constituição, falamos de cidadania, de dignidade da pessoa humana. Então, esta é uma agenda que vai ao encontro de um país que acaba, neste momento da história junto à comunidade internacional, assumindo um papel importante, não é? Nós precisamos, inclusive, oferecer essa contribuição junto à comunidade internacional. E a nossa sociedade passou, então, por profundas transformações. A evolução da economia propiciou o ingresso de um número expressivo de pessoas da nova classe média, né? E é natural que o processo de conscientização dessas pessoas acaba sendo uma agenda determinante. E a ENEF, dentre outras questões, também veio, então, foi criada para o encontro dessa necessidade. Ela foi instituída pelo decreto 7.397 de dezembro de 2010, com a finalidade de promover a educação financeira e previdenciária, contribuir para o fortalecimento da cidadania, a eficiência e a solidez do sistema financeiro nacional e, sobretudo, a tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores. Então, esse foi um componente importante dentro da estratégia de estruturação da ENEF. As diretrizes da ENEF foram definidas para garantir que ela, de fato, se tornasse uma política de Estado perene, não é? Com foco no cidadão, como já foi colocado aqui, buscando o aumento exponencial das iniciativas executadas no país e, para isso, então, se utilizando de parcerias. Nesse sentido, a sua atuação permanente no âmbito nacional
busca atingir o maior número possível de pessoas. As iniciativas, obviamente, pela sua natureza, não podem ensejar ônus para os participantes, nem em relação aos materiais ou serviços oferecidos. Sobretudo, deve prevalecer o interesse público em relação às suas ações e a sua atuação por meio de informação, formação e orientação busca seguir as diretrizes da OCDE. A sua gestão é centralizada, no entanto, a execução descentralizada, de modo a permitir que um maior número de iniciativas, sem perder, obviamente, o controle e o direcionamento estratégico da própria política. E também um aspecto importante dentro das diretrizes colocadas é buscar ao máximo ampliar a execução dessas ações de educação financeira e atingir público-alvo distinto e diverso. E, por fim, obviamente, há um processo importante no que diz respeito à avaliação e revisão periódica, de modo a manter a estratégia alinhada com as alterações sociais e econômicas. Outro aspecto importante, sobretudo para um país como o nosso, é essa sinergia que houve na estruturação da própria ENEF e na sua materialização, com o objetivo de definir planos, programas e ações e também de coordenar a execução da ENEF. Foi instituído no mesmo decreto o Comitê Nacional de Educação Financeira, o CONEF, composto por 8 membros do governo e 4 representantes da sociedade civil, já foi aqui mencionado pelo Dr. Feltrin. Então, nós temos a presença, obviamente, do Banco Central, do BCB, da CVM, da Previc, da SUSEP, do Ministério da Educação, que tem tido, inclusive, uma participação muito importante em toda essa estratégia, do Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça e o Ministério da Previdência. E também a participação aqui da Ambima, da BMF, da CNSEG e da FEBRABAN. E o Banco Central é responsável permanente pela Secretaria Executiva do CONEF. A principal instância executiva da Estratégia Nacional de Educação Financeira, senhores, é a Associação de Educação Financeira, AEF Brasil, que foi fundada em 2011 pela Ambima, BMF, Bovespa, CNSEG e FEBRABAN, e é uma entidade sem fins lucrativos que obteve o status de OCIP em abril de 2013 e tem a responsabilidade de conceber, planejar, estruturar, desenvolver, implementar e administrar iniciativas transversais da ENEF. Então, é o nosso braço executivo. E gostaria rapidamente aqui nesses 15 minutos de destacar algumas referências que já estão em curso, bem-sucedidas. Dos projetos em andamentos no âmbito da ENEF, nós temos algumas ações chamadas transversais, que são aqueles planos básicos em termos de formação, né, que buscam nivelar o conhecimento no que diz respeito à educação financeira e previdenciária, e temos os planos setoriais, que são planos específicos para cada stakeholder ou para cada interlocutor. O Banco Central tem os seus específicos, SUSEP, Previc e assim por diante. Então, temos uma primeira ação transversal de alinhamento e depois ações mais específicas. E dentre essas ações, nós tivemos um movimento muito importante que ocorreu nos anos de 2010 e 2011, foi o Programa de Educação Financeira nas Escolas, um projeto voltado para o ensino médio. Ele encontra-se em fase operacional após a sua aplicação do projeto piloto em 2010 e 2011, envolvendo cerca de 900 escolas públicas em 6 unidades federativas, com a participação de aproximadamente 27 mil estudantes e 1.800 professores. O programa obteve uma avaliação muito positiva num processo conduzido pelo Banco Mundial, na medida em que o resultado, e esse é um dos grandes desafios quando nós falamos de educação financeira, né, a aferição do resultado, houve um aumento de 5% a 7% da proficiência financeira
A autonomia financeira média dos alunos, também nela houve um incremento de 6,5%, a intenção de poupar aumentou em 10,5%, e como houve a separação de dois grupos, um que recebeu o treinamento e outro que não, só foi submetido às provas, esse grupo que recebeu o treinamento de educação financeira, ele a rigor teve uma mudança no seu comportamento significativa, do seu ponto de vista da questão da poupança e também de tratamento de questões vinculadas ao seu dia a dia, como fazer lista de despesas, entrar num processo de negociação, buscando o melhor preço. Então, a avaliação do Banco Mundial foi muito positiva em relação a essa ação desenvolvida pelo Brasil. E fruto desse movimento que ocorreu junto às escolas, até o fim de 2015, olhando já para frente, nós devemos ter uma ação voltada para cerca de 3.000 escolas públicas que terão acesso à formação e educação financeira em todos os estados do país. E também um item importante aqui, e até fica a nossa recomendação para que os senhores visitem, é a plataforma aberta, é um site muito importante para a disseminação do programa de educação financeira nas escolas do ensino médio. Qualquer pessoa, escola, professor, educador, pai, pode baixar as situações didáticas individualmente ou os livros integralmente e de maneira gratuita. Eu recomendo uma passagem rápida por esse site, bastante instrutivo e bastante interessante. E com base nessa experiência junto ao ensino médio, já sob a luz do documento Orientações para a Educação Financeira nas Escolas, foi desenvolvida uma abordagem pedagógica que agora visa atingir os alunos do ensino fundamental, alinhadas aí ao currículo dos 9 anos. O objetivo é contribuir com as principais questões da escola na atualidade, construindo um pensamento e educação financeira desde os anos iniciais desse período escolar. Além de colaborar para as áreas do conhecimento, educação financeira, iniciativa, foi também pensada para proporcionar o melhor desempenho dos alunos na língua portuguesa e em matemática. Enfim, em relação a essa agenda, foram finalizados em outubro de 2014, com apoio da BMF, o projeto piloto para avaliação dos resultados, encontra-se em fase de captação de recursos para sua implementação a partir de 2015. Na mesma esteira, agora voltado um pouco mais na ação específica para adultos, o site Vida e Dinheiro é o principal portal, onde reunimos todas as informações relativas à ENEF e que gradativamente reunirá ferramentas e informações para o cidadão. O Programa de Educação Financeira para Adultos tem públicos, neste momento, tem 2 públicos-alvo prioritário, os aposentados com rendas de até 2 salários mínimos, a serem abordados com o apoio do Ministério da Previdência Social, e as mulheres beneficiárias do programa Bolsa Família, que serão atingidas por meio da parceria com a MDS. Ambos os projetos são voltados para esses públicos, cujas atividades estão em fase de implementação e têm como propósito o desenvolvimento, o teste, a avaliação, a sistematização de tecnologias sociais, de educação financeira que possam ser adotadas e replicadas a baixo custo, sobretudo, por organizações públicas, sociais e privadas por todo o Brasil. Houve um mapeamento também em 2013 de todas as ações desenvolvidas, e o que nós verificamos já em 2014 que o desdobramento de todas essas ações repercutiram em 2014 em 803 iniciativas, representando um incremento de 700% em relação às ações de 2013, e 40% dessas iniciativas foram melhor estudadas, e elas estão à disposição no site videdinheiro.org.br, também administrado pela AEF. E já finalizando, presidente, um item importante também dessa agenda de conscientização, esse movimento importante em todo o mundo, sobretudo no Brasil. Entre 5 e 9 de maio de 2014, foi realizada a primeira edição da Semana Nacional de Educação Financeira,
Semana ENEF, e a programação oficial da semana está disponível no site semananef.gov.br. Nós iremos verificar lá mais de 170 eventos presenciais online que ocorreram em 21 cidades de 17 estados, e houve uma considerável participação presencial e virtual, além da cobertura de toda a imprensa, levando o conhecimento sobre o tema colégios, universidades, organizações e o público em geral. E em 2015, nós teremos, então, de 9 a 15 de março, a segunda edição da semana ENEF, que coincidirá com a Global Money Week. E em breve nós teremos maiores informações no próprio site da semana ENEF. E por fim, não menos importante, como forma de também nós temos uma agenda mais pragmática em relação à questão da educação financeira, nós estamos lançando o selo ENEF, de modo que as ações existentes implementadas no Brasil possam ser identificadas e disseminadas por outros órgãos e entidades públicos ou privados. O CONEF deve lançar esse selo, o edital de consulta pública está disponível no site vidadinheiro.gov.br, e as contribuições e sugestões serão aceitas até o dia 19 do 12. Temos alguns requisitos mínimos, é importante essa questão da gratuidade para o beneficiário final, a imparcialidade, né, que os programas sejam inseridos num processo com intuito formativo e que atendam o eixo de formação do indivíduo, podendo conter adicionalmente os eixos de informação e orientação. Enfim, em rápidas palavras aqui, a gente acelerou um pouco, mas essa é uma agenda muito importante para o nosso país. Eu fiquei um tempo afastado do sistema, presidente, num outro processo, saí da Previc e voltei agora, mas nós acompanhamos bastante de perto o que foi o efeito do colapso financeiro internacional que nós sofremos em 2008, né, e como estava naquela oportunidade, então, o processo de conscientização do cidadão, né, mesmo naqueles países chamados países de primeiro mundo. Então, o Brasil, neste momento que passa por profundas transformações, é um país que está se reposicionando junto à comunidade internacional já há um bom tempo. Nós entendemos que esse processo de conscientização, de inclusão e de conscientização financeira, ele é determinante. Já houve alguém que disse há um tempo atrás que depois que a memória se expande, ela nunca mais volta a ser a mesma, não é? Então, nós entendemos que também chegou a nossa hora de dar uma contribuição importante junto à sociedade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Carlos de Paula, por compartilhar realmente os avanços. Me chamou bastante atenção que coincidiu com o início da ENEF em 2010 e o avanço que aconteceu com iniciativas de educação financeira no país. De 100 passou para 803, um crescimento que coincide, então, com essa agenda que foi colocada no final de 2010. Eu creio essa agenda é importante, como você mesmo destacou, né, para todos nós, tá certo? E também eu entendo que a Previc, né, assim como a SUSEP, tem uma agenda relevante no processo de inclusão financeira, tá certo? Sobre o hábito de poupar, quer dizer, a gente precisa incentivar a população, educar a população nesse papel aí, quer dizer, o fundo de pensão, o que ele pode fazer, né, como um instrumento também de poupança para a nossa população. Eu passo agora a palavra a Mauri Oliva. Ele é diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, da Senacom, lá do Ministério da Justiça, e vai falar um pouco para nós sobre essa agenda conjunta, né, que nós desenvolvemos, mas enfocar o PLANDEC, o Plano Nacional de Defesa do Consumidor, com foco no sistema financeiro nacional. Com a sua palavra, Amaury. Muito boa tarde a todas e a todos. Inicialmente, queria cumprimentar a pessoa do diretor Feltrin, meus colegas de painel. Também queria agradecer o convite que o Banco Central do Brasil fez à Secretaria Nacional do Consumidor. Ficamos muito honrados com esse convite. Também trago um abraço da Secretária Nacional do Consumidor, Juliana. Ela, infelizmente, não pôde estar aqui, mas eu digo que eu nem fiquei muito triste, porque eu pude conhecer Florianópolis, eu ainda não conhecia,
enfim, essa linda cidade, então não estou tão chateado assim. Bom, há algum tempo nós temos trabalhado com o Banco Central para que a inclusão, né, a inclusão financeira, ela seja de fato uma inclusão sustentável, né? Ou seja, para que ela seja pautada pela proteção aos direitos e garantias dos consumidores, para que o mercado também tenha ações voltadas à transparência e à lealdade do consumidor, e também para que exista uma responsabilidade na oferta de crédito, né? Sem esses três pontos que para nós são bastante fundamentais, nós não teremos de fato uma inclusão financeira sustentável do ponto de vista do consumidor. Como o diretor Feltrin comentou, eu trouxe uma breve apresentação, eu queria comentar um pouco da parceria que nós temos desenvolvido ao longo dos anos com o Banco Central e também algumas ações que nós passamos a desenvolver no âmbito do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, o Plandec. Bom, acho que antes de iniciar é importante fazer uma contextualização bastante breve, né, que hoje a gente tem um novo contexto, e novos desafios sob a perspectiva da defesa do consumidor, né? Nós tivemos, como ao longo do dia foi mencionado, né, uma inclusão de milhares de consumidores no mercado de consumo. Isso aumentou, enfim, em razão do aumento de renda, isso aumenta o acesso a produtos e serviços, né? E os brasileiros, consumidores brasileiros, como outros, também querem, com mais renda, contratar uma série de serviços e adquirir produtos. Então, cartões de crédito, viagens, né, transporte aéreo, enfim, isso gera uma série de demandas e, claro, novos desafios para todos nós. Ao mesmo tempo, nós temos hoje no país produtos e serviços cada vez mais complexos, enfim, temos discutido mobile payment, né, proteção de dados, então é uma tendência também que surjam produtos e serviços cada vez mais complexos aos consumidores. Temos um mercado de massa. Isso traz, por um outro lado, também conflitos em massa, né? E nós temos que repensar um pouco a forma como nós lidamos com esses conflitos diariamente. E aí a saída é trabalharmos cada vez mais em conjunto, né? Usando as sinergias possíveis dessa complementaridade que existe, das várias atribuições entre os órgãos de defesa do consumidor, Banco Central, enfim, CVM, uma série de outros órgãos aqui presentes que têm cada vez mais trabalhado em conjunto. Hoje é fundamental que nós tenhamos nossas ações discutidas de uma forma bastante estratégica para que possamos combater, né, os problemas na origem dos problemas, senão ficaríamos, né, fadados a enxugar gelo. Então é importante uma atuação cada vez mais estratégica do Estado. A nossa cooperação e parceria com o Banco Central já tem alguns anos, enfim, já discutimos antes mesmo de ter um acordo de cooperação, que foi firmado em 2010, um acordo de cooperação técnica. Então, hoje trocamos informações, enfim, trocamos informações do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, que é o sistema dos PROCONs. Então, né, as informações são encaminhadas ao Banco Central. Ao mesmo tempo, também temos contato com informações regulatórias do próprio Bacen. Trocamos esses indicadores, vem publicações, boletins conjuntos. Então, desde 2010, já temos uma parceria bastante afinada. Há um trabalho bastante importante do Banco Central no aperfeiçoamento regulatório. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, desse aperfeiçoamento. Por exemplo, a Resolução 3919 de 2010, enfim, que trouxe uma segurança jurídica no que diz respeito a taxas que eram cobradas dos consumidores. Nós vivemos num ambiente que havia mais de 90 tarifas e taxas, todas essas taxas foram diminuídas. Hoje há tem que existir uma definição bastante grande, o fato gerador, para que exista uma cobrança. Então, isso também deu segurança jurídica para consumidores e para o próprio mercado. Também um outro exemplo é a Circular 3512 de 2010, enfim, ela cuidou de um assunto que era bastante delicado, né, o pagamento mínimo dos cartões de crédito, enfim, não havia um limite para esse pagamento mínimo, e muitas vezes, né, esse endividamento, né, a ausência desse limite levava o consumidor a um endividamento e ele não conseguia mais pagar a totalidade das suas faturas. Então, aqui é um trabalho importante também no ambiente regulatório. E como mencionado, né, por todos aqui, essa parceria em que nós temos não só com o Banco Central, como diversos órgãos do Conselho Nacional de Educação Financeira, que é a própria Estratégia Nacional para a Educação Financeira. Então, temos desenvolvido uma série de ações em conjunto com os membros do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que são os PROCONs, o Ministério Público, Defensoria Pública e as entidades civis. E, recentemente, também trabalhamos num programa nacional de educação financeira para consumidores e contamos aqui com a colaboração também do Banco Central na elaboração desse programa.
Um outro divisor de águas bastante importante para nós, a defesa do consumidor, foi o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, o Plandec. É a primeira vez que, no âmbito federal, nós temos um plano nacional, no âmbito da Presidência da República, voltado exclusivamente para a defesa do consumidor. Então, para nós, da defesa do consumidor, foi um evento, um ato bastante significativo. Então, houve um decreto da Presidente da República. Ele transforma a defesa do consumidor numa política de Estado. Isso, para nós, foi bastante significativo. Então, nós temos hoje uma agenda transversal que inclui diversos órgãos do governo federal trabalhando em conjunto para a proteção dos consumidores. Uma atuação articulada, como eu mencionei, o decreto, o Plano Nacional criou uma Câmara Nacional das Relações de Consumo, com um conselho de ministros. Então temos a Casa Civil, o ministro da Fazenda, o ministro da Desenvolvimento, Indústria e Comércio, uma série de ministros, coordenados pelo ministro da Justiça, para executar esse plano de ações. Também foi criado um Observatório Nacional das Relações de Consumo, em que nós atuamos com uma série de órgãos reguladores, e entre eles também com o Banco Central do Brasil. O plano tem 3 eixos fundamentais de atuação: um eixo voltado à prevenção e redução de conflitos, tendo em vista, como mencionei, a sociedade de massa, a gente tem que trabalhar ações estratégicas de prevenção; um eixo regulatório e fiscalizatório fundamental, e também o fortalecimento dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que atendem diariamente os consumidores em todo o país. Tem 3 comitês técnicos, um voltado à regulação, um voltado ao pós-venda e um voltado ao turismo, em razão dos grandes eventos, que Copa do Mundo esse ano e outros eventos de grande porte que serão sediados pelo Brasil. Também uma cooperação entre o Sistema de Defesa do Consumidor e o Sistema de Justiça, porque a nossa agenda de trabalho tem sido cada vez mais comum. Quer dizer, aqueles problemas que chegam aos PROCONs também são os problemas que chegam ao Juizado Especial. Então, há um trabalho conjunto entre os 2 sistemas. Na prevenção e redução de conflitos, nós temos trabalhado com a divulgação de indicadores setoriais, aqui nos diversos setores, e também em mesas de diálogos com associações e também com compliance no setor financeiro, discutindo uma série de ações com a FEBRABAN e com a ABEX. Educação para o consumo, algo fundamental que foi discutido aqui ao longo do dia também, tanto cursos de defesa do consumidor para os órgãos do Sistema Nacional, e aqui voltados também para as entidades civis, que ainda não existia, e um programa que lançamos esse ano, um programa nacional de educação financeira para consumidores. Houve um piloto esse ano, e o ano que vem nós queremos desenvolver com multiplicadores, então, de agentes comunitários, sindicatos, e também um ensino à distância, que possa chegar a todos os consumidores brasileiros numa linguagem bastante simples e objetiva para os consumidores. Há uma agenda setorial bastante importante do Plandec, ele atua em vários setores e também aqui no setor financeiro. Houve normas também trazidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central. Isso trouxe avanços importantes para a prevenção de conflitos. Um exemplo, por exemplo, foi a Resolução 4196 de 2013, lançada aqui no âmbito do plano, que trata da transparência na contratação, na divulgação dos pacotes. Nós fizemos um diagnóstico de todas as reclamações que chegavam aos PROCONs, reclamações dos consumidores, e vimos que tinham 3 eixos grandes de reclamações no que diz respeito ao setor financeiro. Um era uma dificuldade, às vezes, e às vezes uma falta de transparência em relação aos serviços financeiros. Hoje o consumidor contrata geralmente um pacote de serviços, ele acaba não sabendo o que está incluído nesse pacote, o que tem e o que não tem direito. Uma dificuldade em obter os custos reais, dos custos reais de um crédito, os custos financeiros desses créditos, empréstimos, e também questões relacionadas aos correspondentes bancários, e a forma de remuneração desses correspondentes bancários estava trazendo uma distorção do ponto de vista da defesa do consumidor, e trouxe algo que é conhecido como a troca com troco, e que trouxe um endividamento exagerado para diversos consumidores, e algumas externalidades que foram um pouco complicadas. Desses 3 assuntos, o Banco Central trouxe novas normas, tanto o Conselho como o Banco Central. Então, primeiro, como mencionei, essa Resolução 4196, ela padronizou os pacotes de serviços. Hoje nós temos uma maior comparabilidade entre os pacotes de serviços das instituições financeiras. A Resolução 4197, de 2013, traz maior transparência na informação do custo efetivo total
e também, né, das planilhas de cálculo, né, que auxiliam certamente o consumidor a comparar os créditos e saber qual melhor, né, atinge os seus objetivos. E uma outra resolução, que é a 4291, também de 2013, que traz novas regras para a remuneração dos correspondentes bancários, aqui aprimorando a forma de oferta de crédito, né, principalmente trazendo mais segurança ao consumidor. Um último eixo do Plano Nacional foi o fortalecimento do sistema de defesa do consumidor, tanto na ampliação social na defesa do consumidor, fortalecendo as entidades civis de defesa do consumidor. Houve também um projeto de lei, né, de medidas corretivas em favor do consumidor, né. Esse projeto de lei está no Congresso Nacional, enfim, seguindo a sua tramitação. E também, né, a ampliação do atendimento ao consumidor. Hoje no país nós temos mais de 5.600 municípios, temos apenas 800 PROCONs, né. Nós temos observado também, né, que no mercado de massa não haverá um PROCON em cada cidade, né, uma autoridade do Banco Central, o Ministério Público. Então é importante também que nós ampliemos esse atendimento ao consumidor. Foi feito convênio com uma série de PROCONs para ampliar a municipalização e, recentemente, nós lançamos um novo serviço público ao consumidor, que é o consumidor.gov.br, né, que está disponível na internet. Depois, se não me engano, haverá um painel específico aqui, acho que amanhã, sobre consumidor.gov, que é uma nova plataforma de solução de conflitos. Nós temos, né, grande parte das instituições financeiras já aderiram a esse serviço, e o consumidor pode dialogar diretamente com o fornecedor, enfim, obtendo aí uma solução de conciliação e não levando essa demanda aos PROCONs, ao Banco Central ou às vezes até à Justiça. Todos essas mudanças no mercado certamente trouxeram, né, alguns avanços, em que pese a gente existir ainda um grande número de reclamações de consumidores nos PROCONs. Eu trouxe essa avaliação que nós fizemos nesses 10 anos de SINDEC. Então, faz 10 anos que nós temos um sistema que integra os PROCONs. As curvas imagino que serão um pouco difíceis de entender nos telões, mas o primeiro assunto mais demandado em 2004 era cartões de crédito, e o terceiro assunto era relacionado a bancos comerciais. O setor de cartões de crédito, por exemplo, né, apesar das oscilações ao longo dos anos, terminou 2014 como o quarto assunto mais demandado, ou seja, saiu de uma posição de primeiro, né, e finalizou 10 anos depois como o quarto assunto. O setor de bancos comerciais, né, iniciou 2004 como o terceiro mais reclamado, né, e terminou 2014 ainda em terceiro lugar, mas a gente vem observando nos últimos anos um decréscimo das reclamações. É claro que isso, né, há muito o que fazer, há grandes desafios, mas sem dúvida esses avanços, tanto de cooperação, né, como avanços regulatórios, têm trabalhado para diminuir os conflitos que chegam aos órgãos de defesa do consumidor. Eu queria, né, fazer aqui um convite, né, vejo nesse evento grandes lideranças do sistema financeiro, lideranças do SEBRAE, né, e fazer um convite para que possamos trabalhar em conjunto na defesa do consumidor. A gente tem discutido bastante que defesa do consumidor não é apenas, né, um direito, né, previsto na Constituição, mas também sob a perspectiva do desenvolvimento econômico e social. Países como o Japão, Canadá e mesmo a Europa, né, avançaram nos direitos dos consumidores, e isso não foi nunca visto como um custo, pelo contrário, foi visto como algo positivo, né, que traz valor agregado, que traz confiança ao mercado, né, que traz confiança a esses serviços. Então tem sido um instrumento de desenvolvimento econômico e social. Então nós queremos, né, ver a defesa do consumidor como um instrumento para desenvolver o nosso país. O ministro Afif hoje fez uma fala bastante interessante, que ele disse que, e eu quero até reproduzir aqui, que não basta apenas um crescimento, né, nós queremos desenvolvimento. E no nosso caso, nós queremos um desenvolvimento econômico e social. Então eu faço um apelo aqui, né, para os setores do mercado, né, o Estado tem feito a sua parte, tem trabalhado bastante, mas não há defesa do consumidor sem o compromisso do mercado, né, o mercado tem que assumir essa sua responsabilidade para que nós possamos dar um salto que todos nós queremos. Queria agradecer, mais uma vez, né, o convite feito à Secretaria Nacional do Consumidor, agradecer a atenção de todos os senhores, né, colocar a Senacom à disposição e parabenizar o Banco Central e toda a equipe que tem trabalhado arduamente por esse evento, enfim, tem sido bastante proveitoso, né, e muito bem organizado. Parabéns para todos, agradeço a sua atenção. Obrigado. Obrigado, Amauri. Bom, esse palco está sempre à sua disposição.
Obrigado por mostrar para nós aí os avanços que ocorreram nos 10 anos. Sem dúvida, resultado, né, de uma efetividade na ação do Ministério da Justiça, primeiro com o DPDC, agora com a Secretaria Nacional do Consumidor, né, e o Plandec, né, o lançamento aí em 2013. Eu sei que já estão colhendo os frutos, né? Isso é importante para que nós possamos ter uma inclusão financeira sustentável, como você destacou no início. Certo? Agora, para encerrar aqui o nosso painel, o Dr. Carlos Alberto, diretor do SEBRAE, ele vai mostrar para nós o resultado aí de uma pesquisa, né, sobre a evolução do acesso ao crédito por pequenas e microempresas. Vai compartilhar para nós alguns dados muito importantes e, portanto, eu passo a palavra ao Carlos Alberto. Boa tarde a todos novamente. Eu prometo que não vou atrasar muito o coquetel que está previsto. É um desafio grande comentar aqui o nosso amigo Edson Feltrin e toda a mesa. Eu comentava com meu parceiro ali de mesa que certamente muitos dos nossos convidados estrangeiros estão observando, estão acompanhando o debate. Eu acredito que muitas vezes até com curiosidade. Nós temos aqui a Comissão de Valores Monetários, nós temos o Ministério da Justiça, nós temos a Previdência, o Banco Central, quer dizer, todos na mesma direção, com muita sinergia, complementaridade e tudo muito recente. Os relatos apresentados aqui mostram como se conseguiu avançar tanto em tão pouco tempo. Eu trago aqui também um relato, algumas informações, que vai mostrar também que nós temos avanços, mas não seríamos nós se não mostrasse que os avanços também ainda têm seus problemas e eles têm ainda um grande caminho pela frente. Eu queria começar parabenizando aqui o lema desse fórum, que é pense globalmente, atue localmente. Isso pode parecer um chavão, mas ele é de uma grande sabedoria. Quer dizer, pensar é pensar grande, é pensar global, é pensar no planeta, é pensar na sociedade como um todo. Mas a atuação, o que muda, é no local. É onde se trabalha, é onde se vive, é na comunidade, onde se mora, é ali que as coisas acontecem. Pensar global e não agir local não funciona. E agir localmente sem ter o referencial global, certamente também seria limitado. E aí a globalização, a famosa globalização, na verdade a gente interpreta muito mais como uma glocalização, global, local, e nós temos a pretensão, a petulância, cada vez falamos mais nisso, de estimular, de fomentar pequenas empresas de classe global. Nós temos algumas grandes empresas nacionais, multinacionais verdes e amarelas, que estão ocupando espaço no mercado internacional, mas nós queremos ocupar espaço no mercado internacional com pequenas empresas de classe global. O desafio da competitividade são desafios globais, não é o desafio apenas local, a régua, o parâmetro é global. Eu trago aqui o resultado de uma pesquisa relacionada ao sistema financeiro nacional, o acesso e os custos dos serviços financeiros para os pequenos negócios. Porque nós sabemos que um dos importantes indicadores, um dos importantes ferramentas, das importantes alavancas para a competitividade ou não, encontra-se no ambiente legal, no ambiente de negócios. O financiamento, o acesso a serviços financeiros pode ser algo que ajuda, que estimula, que impulsiona, ou pode ser algo que atrapalha nossas empresas vis-à-vis com seus concorrentes internacionais. Alguns dados, eu vou passar rápido. Essa pesquisa está disponível, vai estar disponibilizado, uma quantidade enorme de informações. Aqui é um pequeno resumo. Inclusão financeira passa pela expansão do mercado financeiro. A gente traduz inclusão por expansão. Expansão do mercado em bases sustentáveis, em bases permanentes e perenes. Significa ampliar a oferta na sua escala, no seu escopo, e ampliar o acesso do ponto de vista da demanda. Hoje de manhã, eu já tive a oportunidade de dizer aqui que nós temos que mudar, que melhorar, que modernizar, que ampliar
a oferta, mas também nós temos um enorme dever de casa, que é do lado da demanda. Mercado se faz com oferta e demanda, não adianta ficar apenas reclamando da oferta se a demanda também tem suas dificuldades. A pesquisa é de agosto a setembro desse ano, 1.500 empresas no ambiente urbano, não tem rural, indústria, comércio e serviços em todo o país. Microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte. Ela tem uma margem de erro de 2,5. Agora, não sei se é para mais ou para menos, mas tem algum errinho aí na ponta, mas deve ser residual, como toda estatística traz, né? Ela é uma amostragem, ela é uma fotografia de um dado momento. E nós vamos comparar um pouco, em algumas slides, com a pesquisa anterior de 2009. Então, a gente consegue perceber o que aconteceu nesse período, que é o período forte aqui da nossa iniciativa, da nossa parceria. Hoje, no momento da pesquisa, agora, entre agosto e setembro, essa quantidade de empresas que foram pesquisadas. 8% naquele momento estavam utilizando algum tipo de financiamento. Eu não estou falando de crédito bancário ou financiamento bancário, algum tipo. Engloba diversas possibilidades, eu mostro na sequência. 8 em 10, financiamento bancário, 5 em 10 nos últimos 5 anos, e no momento da pesquisa, 2 em 10. Então, aqui, como sempre acontece, nós sabemos que as empresas, qualquer tipo de empresa, não opera apenas com recursos próprios. Tem um processo de recurso de terceiros, mas não necessariamente na forma de crédito bancário. Eu mostro na sequência o que significa isso para os pequenos negócios em 2014. 61% tinha, no momento da pesquisa, recursos, financiamento a partir de fornecedores. Compra a prazo, 2/3, altamente utilizado, disseminado. Isso não é uma novidade, nós tínhamos isso em 2009, chegava a 71%, mas alguma coisa que passa de 50% ocorre também em outros países. Eu creio que aqui a gente não tem maiores dificuldades, desde que a dívida frente ao fornecedor ela esteja casada nos seus prazos com a eventual recebimento do outro lado. O descasamento de recebíveis e contas a pagar é que leva sempre grandes dificuldades para os negócios. Veja na sequência, pagamento com cheque predatado, 35% no momento da pesquisa. 1/3, um pouco mais de 1/3. Nenhum problema se na data o cheque for pago. Se o cheque não for pago, nós temos um problema. Vai aparecer também lá embaixo o factoring, que pode estar relacionado com esses cheques predatados. Depois, cartão de crédito empresarial, 25% utilizando cartão de crédito para financiar giro, para financiar dificuldades de liquidez no dado momento. Nenhum problema se na fatura paga cartão de crédito, como pessoa física faz. Um problema sem tamanho se não quitar no vencimento. E aí, processo de endividamento, verdadeiras bolas de neve, que vem na sequência com cheque especial, 24%. Então, nós temos aí 1/4 das empresas no cartão de crédito, no cheque especial. Fácil, sem nenhum custo de transação, coloca lá o cheque, coloca lá o cartão, está resolvido o problema momentâneo, mas ele não pode se transformar num problema mais grave, e em muitas situações isso ocorre. Tem a ver com gestão financeira, com educação financeira, com assistência técnica, com a boa gestão da empresa. O que é interessante na sequência, empréstimos em bancos oficiais, 23%. Nós sabemos que houve um crescimento da participação de mercado dos bancos públicos. Pequenos negócios, no momento da pesquisa, tinham empréstimos junto a bancos oficiais em 23%. Em 2009, era 7%. É um enorme crescimento nesse período. Em bancos privados, agora em 2014, 19%. Em 2009, era 5%. Também um crescimento significativo. Então, boas notícias em relação ao período anterior. Dinheiro de amigos parentes, 13%. Microcrédito, 6%. Parece pouco. Em 2009, era 1%. Era absolutamente residual. Nem aparecia muito na estatística. Factoring, 6%. Cooperativas de crédito, 4%. Em 2009, 2%. Quer dizer, dobrou, não é? Mas aqui ainda tem bastante espaço para o crescimento. Então, nós temos aqui as modalidades, as alternativas de financiamento dos pequenos negócios. Muito utilizado
na sua cadeia de valor, na sua cadeia produtiva, a relação com outras empresas, no caso de fornecedores, certamente médias e grandes empresas. E aí mecanismos variados de financiamento, de acesso a recursos de terceiros. O que a pesquisa demonstra também, e aí decompondo de 2010 para 2014, há um claro aumento do acesso ao mercado financeiro. Sai aí de alguma coisa como 12%, a previsão 2014 de 24%, ainda como prognóstico, porque nós fechamos em setembro a pesquisa. Quer dizer, as coisas estão acontecendo, elas estão melhorando no agregado de mercado. 10, 11 ainda um pouco estagnado e, a partir daí, uma clara curva crescendo. Mas se olharmos mais de perto e verificar de forma segmentada, no segmento aqui dividido em 3, microempreendedor individual, faturamento bruto anual de até R$60 mil, microempresa até 360 mil, e empresa de pequeno porte até 3,6 milhões ou 7,2 milhões se atuarem no comércio exterior. O que nós temos aqui? Tomou financiamento nos últimos 5 anos? MEI, não, 64%, 2/3. Microempresa, 47%, EPP, 32%. Ou, ao contrário, 36%, 53%, 68%. Então, nós temos aqui uma clara correlação entre porte, tamanho e acesso ao sistema. Isso não surpreende. Uma empresa maior, que é mais estruturada, que tem um maior volume de transação, tem mais acesso ao sistema financeiro. O downscaling, o aumento da carteira, do portfólio da carteira de crédito, naturalmente se dá aos poucos em direção à PJ, pessoa jurídica de pequeno porte, e descendo, não é? O microempreendedor individual também há que se considerar que há 5 anos atrás ele praticamente não existia. Ele passou a existir em 1º de julho de 2009, a Lei Complementar 128 de 2008, que entra no ano seguinte, não é? Passa a ter validade, e hoje nós temos 3,4 milhões de MEIs. É um enorme mercado, é uma média de 5 mil, em média, 5 mil formalizações por dia, todos os dias. Em 5 minutos na internet, sem nenhum custo, é o mais vigoroso processo de formalização que nós conhecemos, nessa quantidade e nessa velocidade, ao redor do mundo. A gente não conhece outro país que conseguiu isso de forma tão rápida e de forma tão profunda. Não é um caso de sucesso, não é um piloto. 3,4 milhões de brasileiros que foram incluídos de forma da Previdência também, porque vem a Previdência Social junto, mas passam a ter seu CNPJ e, teoricamente, acesso a crédito pessoa jurídica, que nós sabemos é mais adequado e mais barato. Teoricamente, porque aqui mostra o quadro. Quando a gente olha os últimos 5 anos e decompõe por pessoa física e pessoa jurídica, naturalmente que a empresa de pequeno porte tem alguma coisa como 3% na pessoa física, isso não tem relevância. No MEI, 46%, é quase meio a meio. Muito crédito ainda para microempreendedor individual na pessoa física. Tem a ver com burocracia, exigências, dificuldades, possivelmente, mas tem a ver também que o crédito pessoa física é mais caro, é mais de curto prazo. Então, aqui a gente tem um enorme dever de casa de melhorar, não é? E uma enorme oportunidade de mercado, em especial para os operadores de microcrédito, não? Nós estamos falando de um mercado gigantesco e nós estamos falando de uma possibilidade muito grande de avançar na medida que a diferença entre o informal e aquele ex-informal que deu um passo na formalidade, que se registrou, que passou a recolher INSS, do ponto de vista do risco, é uma diferença muito grande. Do ponto de vista das informações a respeito do perfil de risco desse negócio, é uma diferença muito grande. Porque vamos imaginar aqui o seguinte: no passado houve algumas estatísticas aí do IBGE, coisa do tipo, há muito tempo atrás, que dizia de 9 milhões de informais no Brasil. Eu sempre olhei essa estatística com um pouco de desconfiança, porque elas, por dedução, né? Alguma amostragem, imagina-se, deduz que teria isso. Informal, não, pela natureza da informalidade, ele não está registrado. Então, medir exatamente a informalidade é sempre uma coisa complicada.
Mas se nós tínhamos alguma coisa como 9, talvez 10 milhões, e 3,4 já se registraram em tão pouco tempo, e isso continua crescendo todos os dias, nós vamos caminhar para uma situação de país de alta renda, de economia sólida, estável, porque a informalidade é um cancro, a informalidade é um problema que atinge toda a economia. Se eu vendo sem nota, possivelmente eu comprei sem nota. E se o pequeno informal vende sem nota e ele comprou sem nota, ele não comprou de outro informal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, nós temos um processo que, de baixo para cima, também desestrutura a economia. Quando você reverte essa situação, você induz de baixo para cima também um processo de fortalecimento dos contratos, fortalecimento das relações econômicas, e isso é bom para todos, é bom para a economia. Bom, se nós continuamos avançando de 3,4, vamos para 5, vamos para 6, possivelmente para 7 milhões de informais, em algum momento isso estabiliza, o que nós teremos então? Isso aqui é fundamental para a operação de crédito. Nós teremos atividades econômicas que são tão precárias, são sazonais, tem tanta dificuldade que esse passo na formalidade, R$ 37,00 mês ou 42 se for do setor de serviços, de que isso faz a diferença, de que a pessoa está numa tamanha desestruturação que não dá esse passo. Então, aqui a gente pode ter até uma atividade econômica, mas aqui as políticas públicas estão mais orientadas à transferência de renda, a outros mecanismos, do que o endividamento, do que o crédito. Uma possibilidade. Qual que é a outra? Por que eu não me formalizo? Se é fácil, se é simples? É porque o que eu faço é ilegal. Ilegal. Eu não formalizo o comércio de drogas. Então, em algum momento, nós vamos ter aquilo que é tão precário que não consegue se formalizar, ou que não se formaliza porque não interessa formalizar. E aí vai estar colocado, na ordem do dia, na operação de crédito, se eu financio pessoa física, que tem uma atividade econômica. Que atividade econômica é dessa pessoa física? Nós não chegamos ainda nesse ponto, a gente imagina que nós vamos chegar, vai demorar mais do que nós gostaríamos, mas vamos chegar lá. Então, vamos nos preparar para isso, e essa enorme quantidade de crédito, pessoa física, pretensamente como atividade econômica, como crédito produtivo, isso tem que mudar. Nas estatísticas do Crescer, chega a 90%, como o ministro Afif falou hoje de manhã. Isso não faz sentido quando você tem 3,4 milhões de microempreendedores individuais. Esse aspecto eu gostaria de ressaltar, e a pesquisa mostra, e tem uma boa notícia, de que nesses últimos anos, e aqui por segmento, a empresa de pequeno porte avança de 24 para 35, então nós temos uma situação bastante interessante, porque nós não podemos imaginar 100%, não é assim que as empresas todo o tempo está com financiamento, está endividado, tem os seus ciclos econômicos. A microempresa se estabiliza aí por volta de 25, né? 16, 14 cresce e se estabiliza, e o microempreendedor individual cresce. Sai de 5, sai muito embaixo, porque havia muito poucos, e vai na direção de 17, vai encontrar os 24, os 25 e vai passar. Quer dizer, isso significa um tremendo mercado, uma tendência muito positiva para crescimento, um tremendo mercado para expansão. Daqui um ano, daqui 2 anos, nos próximos encontros, novas estatísticas vão mostrar como é que isso evoluiu, a gente tem observado isso claramente. Boa notícia também, isso tem a ver com custos, não é? É o tempo de demora para liberar o recurso. Se juntarmos aí até 7 dias, uma semana, ou 7 dias úteis, um pouquinho mais de uma semana, nós temos 70%. É um prazo razoável. É um prazo razoável. Se somarmos até 30 dias, algumas operações mais complexas de investimento, etc., pode demandar 2, 3, 4 semanas, nós temos 89%. Então, naturalmente, que a gente tem aqui uma evidência de um melhor funcionamento do sistema financeiro, né? É absolutamente irrelevante 180, 360 dias, quer dizer, isso não é uma operação de financiamento, pode ser um problema estatístico. Então, o dinheiro está saindo, e está saindo relativamente rápido. Isso é muito importante para o pequeno negócio, porque pode-se perder oportunidades de negócio se demorar muito o financiamento. E aí é aquela situação que a gente conhece. Quer dizer, perdeu a oportunidade de negócio, agora tem a dívida.
e ter o recurso na conta, e isso pode ser aplicado ou utilizado de uma forma que depois não gera receitas para pagar a própria dívida, e aí começam os problemas. Finalmente, e caminhando para encerrar, também uma boa notícia. De uma forma geral, como é que o senhor avalia o financiamento bancário no Brasil? Como é que é? Bom e muito bom, 55%. Olha aí, mais da metade. Ruim, muito ruim, 35%. Né? E uma parte sempre regular, etc. Em 2009, o bom, muito bom, era 48%. Era menos da metade, não chegava nos 50%. Passou dos 50%, está em 55%. Né? Vamos ver se continua crescendo. Em 2009, o ruim, o muito ruim, era 41%. 48%, 41% era quase meio a meio. Então, a gente tem uma clara evolução aqui de satisfação do cliente, de melhoria do atendimento e possivelmente tem a ver com maior acesso, com redução de custos, com maior agilidade. Isso tudo é muito positivo. E aqui, na pergunta anterior, era financiamento bancário. Aqui ela se expande para bancos, cooperativas de crédito, programa de microcrédito, etc. Como é que está em relação ao passado, 5 anos atrás? 58% está mais fácil. 18% está mais difícil. 4 igual, 20 não sabe. Está mais fácil. Isso é coerente também com a pergunta anterior. Quer dizer, está mais fácil que há 5 anos atrás. Não quer dizer que está fácil, mas está mais fácil. A tendência é absolutamente positiva. Finalmente, doutor Feltrinho, se o senhor me permite, eu queria aqui rapidamente falar de algo na nossa relação, porque aqui grande parte dos agentes, dos operadores, dos players de mercado tem convênios, tem parcerias com o SEBRAE. O papel do SEBRAE, onde é que entra o SEBRAE nessa história toda? Porque nós não somos agentes financeiros. E o tempo todo as pessoas, os empreendedores procuram o SEBRAE, procuram crédito no SEBRAE. Como é que a gente se relaciona? E, principalmente, qual é o papel da assistência técnica? Falando de uma forma genérica, a gente faz o quê? Informação é fundamental. Vocês não imaginam, muitas vezes, a falta de informações básicas. Nós fazemos orientação. Não basta só informação, tem que orientar. Tem opções. Isso passa também, na sequência, por capacitação. É um processo de aprendizado. Ninguém aprendeu a ser empreendedor. Então, capacitação, qualificação, né, diversas formas e tal. Consultoria, que é algo mais sofisticado, que aí é mudança dos processos, aí é entrar dentro da empresa e melhorar o desempenho, e garantias, na forma do fundo de aval, na forma da sociedade de garantia de crédito, a gente estimula isso muito. Bom, se fazemos isso tudo, que de uma certa forma é antes e após o crédito, o que isso tem a ver com crédito? A gente sempre partiu do ponto que isso é bom, que melhora o desempenho da empresa, diminui o risco de crédito, logo diminuindo a inadimplência, é bom para o sistema financeiro. Nós sempre partimos do ponto de que uma empresa que tem esse tipo de assistência, ela tem um desempenho melhor do que uma outra. Mas a gente nunca tinha conseguido medir. E a gente não ficava falando muito disso, porque quando fala é propaganda, né? Você está falando que, quer dizer, você está se autoelogiando. Nós fomos atrás disso. E, em parceria com o Serasa, nós fizemos essa pesquisa. 20 mil empresas. E como o Serasa sempre faz, e é absolutamente credibilidade, não? Os dados são do Serasa, não é uma pesquisa de opinião, é dados, informações da base primária de dados do Serasa. Nós fornecemos CNPJs de uma grande quantidade de empresas atendidas pelo SEBRAE. O Serasa foi atrás desses CNPJs e colocou numa outra amostragem, uma outra quantidade de CNPJs equivalente e comparou. Grupo de controle. Nós oferecemos para o Serasa empresas, CNPJs, de 12 capitais do Brasil, que participou do nosso programa 2014, voltado para a Copa. E fornecemos CNPJs pulverizados, inclusive no interior do país, de empresas que participam do nosso programa SEBRAE+, que são para empresas avançadas, empresas de porte maior e tal, né? Essa pesquisa tem uma quantidade enorme de dados, mas o resumo é
bastante simples e interessante. Essas empresas têm uma demanda maior do que as empresas equivalentes que não teve a nossa assistência técnica. E o risco, porque acompanha-se um período longo, o risco de crédito dessas empresas é menor do que as empresas do grupo de controle. Maior demanda, menor risco. Eu acho que é uma excelente notícia para todo mundo que opera com crédito, saber que tem um tipo de empresa que tem uma demanda mais qualificada, que tem apetite e que está demandando mais crédito. Vamos aos negócios, porque aí todo mundo ganha, o Brasil ganha. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Alberto. Vamos para o coquetel, né? Vamos lá. O Carlos Alberto falou o seguinte: um avanço em pouco tempo, de fato. Agora, a minha avaliação é o seguinte, o Carlos Alberto e demais integrantes da mesa: foco, dedicação, parceria, ganho em escala. Eu acho que é isso que está acontecendo. Vocês são partícipes desse processo. Quando a gente falava há pouco tempo sobre inclusão financeira, falava de abrir conta em banco. Hoje não. Hoje é uma gama de informação. E a agenda de educação financeira. Então, eu pensava em educação financeira só para quem está começando conta. Não. Não é, professor Dutra, lá da Ordem dos Economistas, né? É para todos nós, educação financeira. Nós construímos aí esse semestre, né, Elvira, um curso à distância com a ESAF. Cadê o Alexandre? Está aqui, o Alexandre está aqui com a ESAF. Caso de sucesso. Em um mês, 10 mil participantes, e a taxa de aceitação e de conclusão, 65%. Normalmente, alguém me falava de um evento, foi algo acho que Harvard, 120 mil inscritos, só 12 mil com 10%. Aqui, 65%. E o interesse é muito grande. E importante, viu, Carlos Alberto, que teve um caso que o relato veio para mim, de um desses participantes. É uma senhora, tem mestrado, ela diz assim: ganho bem, tem bom salário, mas tinha meses que eu ficava no vermelho. E ela fez esse curso, né, que é curso de gestão de finanças pessoais. Aprendeu muita coisa. Fazer conta, comprava um batom. Quanto custa aí fala, Berenice, R$20, né? 20 reais, tá? Mais barato que, alguma coisa aí na nossa feira. Pode comprar na feira, viu? Tá certo? Mas põe no seu orçamento. Compra na feira, mas põe no orçamento. Gestão de finanças pessoais. Obrigado aí aos 4 participantes pela contribuição que deram para esse painel, pelo que vocês contribuíram para a construção do nosso relatório da Parceria Nacional de Inclusão Financeira, e tantos outros também que contribuíram para termos você está vendo na tela aí a cara, né, do nosso relatório. Temos disponível fisicamente no nosso stand, mas está disponível para você baixar no site do Banco Central do Brasil. Com isso, eu passo a palavra ao nosso mestre de cerimônia para convidar a turma para o coquetel. Tem coquetel, não tem, Elvira? Então, vamos lá, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Nosso agradecimento ao senhor Luiz Edson Feltrin, aos senhores José Alexandre Vasco, Carlos de Paula, Maurício de Oliva e Carlos Alberto dos Santos, por suas participações.